Hoje nós vamos falar sobre o maior vilão que mata mais o seu rim. Sabe qual é? Diabetes mellitus. É a maior causa de doença renal crônica a nível mundial. Isso é uma informação extremamente importante, porque primeiro que é uma doença silenciosa e os níveis elevados de glicose, de açúcar no sangue, nós chamamos de diabetes, tá? E a doença que acomete os rins, secundária a diabetes, nós chamamos de doença renal do diabetes. Antigamente era chamada de nefropatia diabética, hoje sim é doença renal do diabetes. Então, você que é diabético tipo 1, a partir do 5º ano de diagnóstico, você já tem que avaliar se existe um acometimento renal. E o diabético tipo 2, tá? Que normalmente vem com a idade um pouco mais avançada, no ato do diagnóstico, você já tem que investigar se essa diabetes já está atacando o rim, se já está tendo doença renal do diabetes. Então a primeira coisa é diagnosticar o diabetes, claro, tá? Então o diagnóstico de diabetes é muito simples. Você faz uma glicemia capilar, você dosa o açúcar no sangue, a glicose, você faz a glicemia pós-prandial, você dosa a hemoglobina glicada. Dessa forma, você consegue diagnosticar se o seu açúcar está elevado. Doutor, e como é que eu faço para fazer o diagnóstico da doença renal do diabetes? Calma, eu vou falar, não sai daí que eu vou falar para você daqui a pouquinho. Primeiro, eu vou comentar com você como é que essa diabetes ataca o rim. Quando você tem níveis elevados de açúcar no seu sangue, tá? Que um descontrole desse nível de glicose, essa elevação causa um processo inflamatório dentro dos seus rins, inflama os vasos renais, os microvasos. Dentro dos nossos rins existem os néfrons. Esses néfrons são as unidades funcionais do rim. É onde tudo acontece. A filtração do sangue, o equilíbrio dos minerais, a produção dos hormônios. Então lá dentro, quando existe um aumento frequente dos níveis de açúcar no sangue, isso provoca uma inflamação da barreira de filtração desse rim, lá dentro do glomérulo, que é o bolo de enovelado de vasos onde acontecem a filtração do nosso sangue. E a partir desse processo inflamatório, o rim começa a perder proteína. Essa barreira de filtração do rim, ela vai sendo lesionada pelo excesso de glicose, pelo excesso de radicais, e essa barreira, ela inflamada, ela começa a passar, além da filtração do sangue, ela começa a perder proteína. Por isso que no diagnóstico nós avaliamos se o paciente tem perda de proteína urinária, que é para saber se tem doença renal do diabetes. Isso é muito importante. Se você falar assim, doutor, então eu vou sentir alguma coisa, né? A maior parte da doença renal do diabetes, você não sente absolutamente nada. Porque antes do rim entrar em falência, na maior parte da doença, a creatinina ela vai só aumentar com o tempo e o rim já vai estar sendo lesionado. Primeiro começa o processo inflamatório dentro do rim, naquela barreira de filtração, o rim começa a perder conteúdo de proteína, porém nos estágios iniciais e moderados isso não dá sintoma. Já nas fases mais avançadas, quando existe um aumento do nível de creatinina, ou seja, quando já existe uma lesão renal avançada, e quando o paciente já tem também uma perda de proteína muito intensa nessa urina, aí pode acontecer algumas alterações. Anemia, cansaço, fadiga, inchaço e a urina espumosa. Preste muito bem atenção a isso. Urina com espuma não é normal, é diferente de bolha, tá, gente? Inclusive tem até outro vídeo meu falando sobre a diferença de bolha e espuma. Pois bem, espuma na urina pode ser a presença de proteína na urina. Lembra que eu falei que na diabetes, quando existe uma lesão renal, você perde proteína? Então vamos lá, como é que eu faço para fazer o diagnóstico? Primeiro, no exame de urina simples, o sumário de urina, se for uma perda de proteína pequena,
muito discreta, o exame de urina não vai detectar, mas tem um outro exame que eu vou falar aqui agora que você vai saber para detectar, para diagnosticar de forma mais precoce, que é o exame de microalbuminúria. Esse exame você vai coletar num potinho e o seu médico vai saber se você tem uma perda, mesmo que discreta, na urina. Um outro exame é o exame de proteinúria de 24 horas. Você vai coletar a sua urina no galão de 2 litros, de 3 litros, durante o período de 24 horas para dosar a proteína urinária. Isso também você faz o diagnóstico através desse exame. E claro, não pode faltar a função dos rins, a ureia, a creatinina e muitas vezes a cistatina C, que é um marcador de função renal também. Então fique muito atento. Diabetes, maior causa de doença renal no mundo. Você que é diabético, ou alguém da sua família, ou algum conhecido seu que é diabético, você vai encaminhar esse vídeo para ele, para alertar. Por quê, doutor? É importante esse alerta. Porque se a gente detecta de forma precoce, ou seja, no início da doença, tem como eu utilizar medicações, ferramentas, mudança no estilo de vida, que eu consigo frear o processo inflamatório. Eu consigo diminuir a progressão da doença renal. E isso é fantástico, porque antigamente a gente não tinha medicação para isso. Hoje eu tenho um medicamento que eu utilizo para a pressão e eu utilizo para o diabetes, mas que ao mesmo tempo elas protegem os rins, desinflamando aquela barreira de filtração, diminuindo a perda de proteína e freando a doença. Isso significa que o seu rim ele vai ter mais tempo de vida. Isso significa que você vai ter menor chance de ir para a hemodiálise, menor chance de evoluir para a doença renal crônica. É muito importante isso, fique atento. Diabetes não é brincadeira, diabetes é uma doença que mata aos poucos e mata também o seu rim. Gostou desse conteúdo? Segue aqui, compartilha com as pessoas que você quer ajudar. Isso é informação importantíssima. Nesse vídeo tem muita informação importante que não pode ficar perdida, tá bom? E outra coisa, quer fazer uma consulta comigo? A gente faz atendimento online, não tem problema nenhum. Entra no link da bio, acessa lá que o nosso time vai entrar em contato com você.